Não tô te ouvindo, mano. Yes, já comecei a gravar. Ok, thank you. Uh, Boa noite, pessoal. Boa tarde, de Brasil. Boa noite, Moçambique. Bem-vindos a mais um Vimagmos. Uh, Meu nome é Manuel, um dos líderes deste capítulo. Hoje, o subject do assunto é Automation, com um convidado especial, um amigo. Já vamos completar um ano, certo? Que nos conhecemos em Portugal e ele é um fera em automation Uh, com produtos da VMware. Sem mais demoras, the floor is yours. Abençoe-nos. Perfeito, perfeito, Manu. Então posso começar então? Vamos lá? Fique à vontade, abençoe-nos com teu conhecimento. Bri- Obrigado, obrigado. Bom, obrigado, Manu, pelo convite, tá? É uma honra estar aqui, estar palestrando pro time dos, de Moçambique, né? Eu espero imensamente que eu possa contribuir um pouco com meus conhecimentos, principalmente na parte dessa que a gente vai falar hoje, automação, mais focado um pouco mais em cima do VMware Automation, né? É, Bom, me apresentar um pouquinho, né? É, Meu nome é Leandro Guedes, é, eu sou daqui de Brasília, Brasil, né? Trabalho com tecnologia há 24 anos, já tem um tempinho já, e é, com essa tecnologia, 12 anos dela, com essa minha experiência, 12 anos dela são dedicadas a VM, tá? Então, eu tô trabalhando somente com VMware há 12 anos, me especializei em automação, tá? No Brasil, tá bom? Hoje eu sou um dos especialistas de virtualização dentro da empresa em São Paulo, Brasil, chamado UOL Universo Online, tá bom? Sou líder do VMUG Brasília também, então por isso que nós nos conhecemos, né, Manu, lá em Portugal, porque a gente estava no VMUG, num summit do VMUG em Portugal. Nós nos conhecemos, o Manu conversou comigo, a gente teve conversamos um pouco sobre o que acontece em cada país, e nós tivemos o Manu teve a ideia de me convidar, falou, cara, você fala um pouquinho de automação com a gente? Eu falei, claro, não tem problema nenhum. Falo de automação com vocês e tento trazer um pouco mais da minha experiência de automação e o que a gente está fazendo aqui no Brasil, né? Sou professor universitário também, dei aula por 2 anos para uma universidade na Argentina, tá bom? Voltado exclusivamente para TI, né? Mais um foco em virtualização, tá bom? Meu segundo ano consecutivo de vExpert, tá? Então, eu tive o vExpert 2022, agora 2023, e espero tá nos próximos anos ainda como vExpert, né? Mas o que que eu vim falar aqui hoje para vocês, tá? É, Antes da gente falar daquela ferramenta do VMware Automation, né, propriamente dito, né, a gente vai falar um pouco de automação, tá bom? Eu queria que esse papo não fosse só uma palestra, tá, Manu? Se puder liberar o microfone para a galera, para o pessoal perguntar, mais um bate-papo mesmo entre a gente, trazendo informações. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, pode parar. Guedes, eu sou mais conhecido como Guedes na área da TI, então pode me chamar, Guedes, tô com uma dúvida assim, assado, como é que vocês fazem no Brasil, para a gente poder estar levando um pouco desse conhecimento para dentro de Moçambique, tá bom? Então, hoje eu me especializei no VMware Automation, tá? No VMware Operation Manager. A VMware teve uma mudança, né, nas nomenclaturas no ano passado. Nós pegamos isso no VMware Expo 2022, onde toda aquela pacote do vRealize mudou para VMware Area. Então, hoje nós temos tudo que é VMware Area. Então, hoje
dentro do bundle VMware, nós vamos falar um pouco de automation, tá bom? A parte mais de automação. Tá, vamos falar também, hoje nós temos também o Operation Log, o Operation Network, o Orchestrator, o Lifecycle e o Identity Manager. Tudo isso é um bundle que a VM hoje distribui para os clientes para poder estar trazendo um pouco mais de automação para o usuário, tá bom? Bom, deixa eu só passar aqui, beleza, passou. Então, primeiro a gente tem que perguntar, né? O que é automação? Vamos começar aqui, antes de falar da ferramenta, vamos entender o que é automação, tá? Automação para mim, é o uso da tecnologia, né, para executar tarefas com no mínimo assistência, com no mínimo de assistência humana. Então, nós estamos criando uma automação justamente para a gente poder estar trazendo para o nosso usuário final um pouco mais de autonomia, onde ele não precisa ficar abrindo o chamado, onde ele não precisa ficar solicitando, e quem está recebendo o chamado e quem está executando não fique muito no seu operacional, tá bom? Mas aí eu pergunto, mas por que usar? Mas por que nós devemos usar a automação, né? Por que disso? Então, o que ela traz de benefício para a gente? Por que usar essa automação? Então, vamos lá. Se eu tenho uma automação, eu tenho uma padronização, correto? Então, a gente padroniza os processos de operações e faz com que o mínimo de erro, faz com que a gente traga praticamente a erro zero a nossa execução. Porque toda essa automação passou por um processo, passou por um ambiente, passou por testes. Após passar por teste por esse ambiente, a gente tem essa estrutura de validada para que não ocorra um erro humano ou algum erro de execução no momento da operação. Mas sabe o que eu acho engraçado? Assim, pessoal, quando eu converso sobre automação, muita gente me pergunta assim, ô Guedes, mas espera aí, eu vou ficar sem emprego? Eu sou o cara de operacional, eu vou ficar sem emprego? A minha resposta é não, claro que não. A gente está tirando você de uma operação que, teoricamente, é uma operação a nível somente de execução e está trazendo um pouco mais você, trazendo esse funcionário para uma área mais nobre, para que ele pense em outras coisas na parte de operação, entendeu? Manu, se você puder ficar de olho no chat e tiver alguma pergunta, pode me parar aqui, tá bom? Tá certo. Beleza? Então, assim, o que a gente faz com essa automação, né? Então, eu tiro aquele funcionário que está somente na área operacional e faço com que ele vá para uma área mais nobre. Pô, vamos pensar um pouco mais, vamos fazer com que esse funcionário faça algo mais nobre do que simplesmente ficar naquela operação. Além de diminuir também, igual eu falei, a quantidade de erro humano, né? Às vezes você precisa fazer alguma estrutura e às vezes precisa ser muito rápido e acontece que esses processos levam tempo, tá? Por que os processos levam tempo? Bom, se você for pegar hoje uma empresa que não tem automação, ela leva um período de tempo e processos que ela precisam ser executados antes de uma máquina virtual ou qualquer automação acontecer, ou qualquer entrega de produto acontecer, né? Mas antes de falar nisso, como um bom brasileiro que eu sou, apaixonado por carro também, acho que aí em Moçambique eu não sei se o pessoal também é apaixonado por carro igual o brasileiro, né? Eu queria contar um pouquinho da história Muito. da automação. Oi, como é que é? Oi, Manu, Eu pode disse falar. muito, eu disse muito, está infestado de carros, está lotado Pois aqui, é, né? verdade, verdade. Mas assim, só para trazer um pouquinho da história de como começou, e eu que sou apaixonado por carro, eu trouxe isso para vocês, para falar um pouco dos números, né? Um ambiente sem automação e um ambiente com automação. Então, eu trouxe um comparativo aqui só para poder mostrar para vocês como era, né, a fábrica de uma, uma fábrica de automóveis em 1919 que não tinha automação e hoje uma fábrica de automóveis 100% automatizada.
tá? Só para vocês terem uma ideia, essa é uma fábrica da Ford, é uma foto real, tá? Uma fábrica da Ford aqui no Brasil, onde essa fábrica da Ford, ela produzia em torno de 15 carros por dia, com um total de 600 funcionários, tá? Então eu tinha 600 funcionários ali fabricando 15 carros por dia. Era muita gente, né? E a quantidade de carros que eram fabricados eram pequenos. Aí a gente veio para 2023 com uma fábrica de automóveis 100% automatizada. Vocês têm ideia qual o número com essa automatização, qual o número que nós chegamos? Vocês têm ideia? Gente, pode falar, tá? Quem quiser ligar o microfone, fica à vontade, tá bom? Não? Sim? Quadriplicou, Oi? meu Deus, quadriplicou. Então, nós pulamos de 15 carros por dia em 1919 com a fábrica 2023 de 250 carros por hora, Por em torno hora. de 2.000 por hora. Yeah, Levando em yeah. consideração Quantos? 8 horas, Quantos por levando hora? em 250 carros por hora. Por hora. Por hora. Então, levando em consideração 8 horas aí, fazendo a continha básica, dá 8 horas por dia, 2.000 carros, né? Por dia. Então, nós pulamos de 15 para 2.000. Mas aonde eu quero chegar com esse número? Aonde eu quero chegar com essa informação? Imagina o seguinte, hoje, nós da empresa privada, pública, o que a gente mais preza? É tempo, correto? A gente preza por tempo. Quanto mais rápido eu entregar uma máquina virtual ou qualquer tipo de operação, mais rápido é a minha, mais rápido Produção. é a Produção? minha produção. Exatamente, mais rápido é a minha produção. Então, se eu pego uma máquina virtual, aí vou trazer um pouco de números de máquinas virtuais. Se eu pego uma máquina virtual onde eu passo por N processos, vamos lá, quais são os N processos? Vamos pegar por básico. Eu tenho processo de segurança, eu tenho processo de rede, eu tenho processo de backup, eu tenho processo de balanceador, eu tenho um processo da própria criação de máquina virtual, eu tenho um processo de storage. Então, só aqui por base eu peguei 6 processos que a gente precisa para poder criar uma máquina virtual lá para o cliente, correto? Ou para vocês que são clientes. É, isso leva um tempo, são processos. Cada processo tem que passar por uma aprovação, cada processo tem que passar por uma estrutura de um time. E se parar em algum time, você para todo o processo, não é verdade? Não é isso que acontece? Então, com isso, o que a VMware começou a trazer, tá? Por que a gente não automatiza isso? Por que nós não criamos uma ferramenta que possa conversar? Eu vou mostrar para vocês lá dentro da ferramenta com quem que ela conversa. Por que possa conversar via API ou nativamente para que agilize esses processos, essas operações, essa entrega de produção. Então, aí foi quando a gente começou a tratar um pouco mais de tecnologia ágil, né? A gente pega a tecnologia ágil, começa a trazer, onde a gente dá um pouco mais de autonomia para o usuário final, mas essa autonomia requer o quê? Um controle, uma segurança, onde já nós, de VMware, já está trazendo isso tudo pronto para vocês, entendeu? Então, isso aí é um pouco mais voltado para essa parte de automação do que a gente precisa fazer dentro da nossa empresa. E dentro das empresas, se você for conversando, você percebe que o pessoal não conhece ou nem pensou numa estrutura de criação de processo de automação. Ah, peraí, então, eu posso criar um processo de automação para automatizar uma criação de servidor virtual, para automatizar uma criação de load balance, tanto em F5 quanto em NSX-T, quanto em outros players? Podemos. Se tiver API, podemos, entendeu? Então, isso tudo a gente consegue trazer para dentro do VMware Area Automation, tá bom? Com isso, mas o que a gente pode atualizar, né? Guedes, o que a gente pode atualizar, automatizar hoje em dia? Tudo, praticamente tudo.
Então, a gente pode automatizar praticamente tudo que tiver dentro da solução VM, onde eu alcance a API, né? E que essa API traga o resultado que eu preciso. Então, voltado um pouco mais para a infraestrutura, eu tenho servidores virtuais, eu posso automatizar armazenamento, eu posso automatizar network, eu posso automatizar backups, firewall. Então, tudo isso eu posso fazer uma automação. Vou trazer um número aqui de um cliente que a gente fez uma automação, que esse cliente levava em torno de 2 semanas para criar uma máquina virtual. Ah, Guedes, 2 semanas? Mas o que estava envolvido dentro desse processo? Ah, eu ia lá, abria um processo de criação de máquina virtual. Esse processo de criação de máquina virtual ia para o time de virtualização. O time de virtualização chegava e abria um processo para o time de rede, abria um processo para o time de backup, abria um processo para o time de storage e abria um processo para o time de segurança. Então, só ali eu abri 4 processos. E eu tinha que ficar esperando esses processos, cada um finalizar. Por quê? O time de rede ia me entregar a rede daquela máquina, ou o range pool daquela máquina. O time de segurança ia me entregar a segurança, o firewall criado, a estrutura de segurança que aquela máquina ia suportar, né? O time de backup ia me entregar já o backup. Então, o time de redes ia me entregar lá se era load balance, se tinha o load balance, se não ia. Então, eu tava esperando 4 processos. Então, toda vez que eu abria um cliente, vinha abrir um processo, eu ia lá, abria mais 4 processos, e dentro desses 4 processos, quantos outros os times não abria para poder trazer essas informações para mim, para que aí depois que eu tivesse todas essas informações, eu criava a máquina virtual. Na criação da máquina virtual, eu ia e levava para dentro do vCenter, do SXI ou o meu virtualizador, tá bom? Então, com isso, o que a gente pensou? Pô, vamos automatizar, vamos transformar esses 4 processos em um processo de automação, e esse processo de automação não vai ser o Guedes, não vai ser o Manu, não vai ser o Tagino, não vai ser ele que vai criar a máquina virtual. Deixa o próprio cliente criar a máquina virtual, vamos dar autonomia para ele, mas focado em segurança, focado em padronização, focado em uma estrutura que não comprometa a nossa infraestrutura. E aí nós começamos a criar esse processo de automação, tá bom? E dentro de um Software Defined Data Center, o que acontece? Deixa eu só ver aqui. Aí, foi. Dentro de um Software Defined Data Center, o que a VMware fez? Ela segregou uma estrutura, né? Então, ela trouxe ali para a gente um service Management and Automation, onde ela trouxe uma estrutura separada do meu Software Defined Data Center, para que eu entregue, além de eu ter uma automação, eu tenha uma orquestração para conversar com a API, ou uma orquestração nativa, e eu tenho também uma operação dessa automação, onde eu consigo monitorar, onde eu consigo ter os alertas, saber o que está certo, saber o que está errado. Então, ela pegou e criou esse projeto, essa camada de Service Management e Automation, justamente para poder ajudar os clientes, ajudar a sua empresa a pegar aquele funcionário que está somente em operação e fazer com que esse funcionário faça algo mais nobre. Cara, esquece a operação, esquece essa operação aqui. Vamos fazer algo mais nobre, vamos fazer algo menos, o que você não perca tanto tempo num período de operação, mas que você me traga mais produtividade, mais produção, mais entregas, né? Então foi isso que a VMware trouxe para dentro do mercado hoje em dia. Tá? Eu tive uma conversa com o Manu mais cedo, né, Manu? É onde a gente vê que as empresas, principalmente aí em Moçambique, às vezes não conhecem, às vezes não tem o esclarecimento, às vezes o pessoal chega e fala, pô, o que é isso? Para que funciona? Como funciona? Então, hoje a gente vai falar de o VMware Area Automation. Aqui, ali e a nuvem em todo lugar, tá bom? Onde eu consiga trazer para vocês um pouco mais de conhecimento sobre a ferramenta,
conhecimento sobre o que a VMware está trazendo para o mercado, trouxe para o mercado, trazendo não, já trouxe para o mercado, que o VMware Automation já tem algum tempo, tá, que ela está no mercado, mas que ela vem evoluindo junto com os clientes para entender as necessidades dos clientes, onde os clientes possam estar trazendo um pouco mais de autonomia para si e não depender tanto do pessoal do time de operação. De novo, não é para tirar o emprego do time de operação, tá, gente? É simplesmente para poder estar levando esse time de operação para um nível mais alto, para algo mais nobre, para fazer algo mais nobre dentro da sua estrutura de empresa, tá bom? Tranquilo? Tá muito rápido? Tá tranquilo, Manu? Tá de boa? Maravilha, tudo bom do meu lado. Perfeito. Então vamos lá. Dentro fazendo um overview das ferramentas, né? Daquelas ferramentas que a gente viu lá naquele Service Manager. Então nós temos hoje o VMware Automation, o VMware Orchestrator e o VMware Operation, tá? Onde a gente vai conseguir fazer com que as três ferramentas se integrem nativamente. Onde com essas ferramentas integrando nativamente, a gente consiga trazer uma automação mais proativa, uma automação onde a gente possa fazer uma integração tanto na nuvem quanto no on-premise ou nos dois. Então, a gente consegue, com essas ferramentas da VMware, estar trazendo para vocês uns exemplos onde essa automação a gente consegue diminuir. Só uma observação daquele cliente que eu comentei sobre as 2 semanas da máquina virtual, nós diminuímos de 2 semanas uma criação de uma máquina virtual para 3 minutos, com entrega de backup, com entrega de firewall e com entrega de rede e de storage. Então, nós saímos de uma máquina virtual que demorava 2 semanas para 3 minutinhos. Então, isso é uma automação, isso é fazer com que a empresa tenha um nível de produtividade mais alto, e a gente fala muito de tecnologia ágil nesse caso, né? Então, isso a gente está conseguindo trazer para dentro do mercado e para dentro dos clientes, tá? Isso que a VMware quer, que faça com que os clientes tenham um pouco mais de autonomia e que consiga padronizar e consiga reestruturar a sua infraestrutura de uma forma mais ágil, tá bom? Então, falando um pouco de VMware, nós temos algumas integrações, tá? Principalmente com, acho que todas as empresas que a gente está falando hoje, todo mundo aqui conhece que nós temos o vCenter, né? Nós temos a AWS, GCP e Azure, né? Então, acho que todo mundo conhece esses players. Então, hoje nós temos tanto no on-premise, então o VMware Automation, ele faz integração tanto com on-premise, ele faz integração também com a AWS, faz integração com GCP, faz integração com a Azure, tá? GCP e Azure, a VMware ainda está colocando novas integrações nativas, não comparado à AWS. Por quê? A AWS, por ter começado na AWS com o VMC na AWS, a parceria foi já é um pouco mais antiga, então a gente consegue fazer com que o VMware Automation integre nativamente algumas produções, alguns serviços dentro da AWS, como S3, S2, automaticamente, entendeu? Então a gente consegue fazer essa entrega. Já com relação a Azure, GCP, nós estamos evoluindo a ferramenta para que chegue no mesmo nível da AWS, né? Então, nessa questão do GCP, da AWS da, e da Azure, nós temos diferenciações, que eu vou mostrar lá na frente para vocês, relacionada ao que você pode pedir nativamente, tá bom? Mas fique claro que a gente, dentro de um único painel, eu posso pedir máquina, tanto no meu vCenter on-premise, quanto na AWS, quanto na GCP ou quanto na Azure, Microsoft Azure, ou no Google Cloud Platform, tá bom? Então, nós conseguimos, a partir daí, solicitar máquinas dentro desses players, tá bom? Voltado um pouco mais para o VMware, nos nossos catálogos, nós temos 4 principais serviços dentro do VMware, tá bom? Gente, tiver alguma dúvida, levanta a mãozinha ou pode abrir o microfone, tá bom? Onde nós temos o Assembler, nós temos o Orchestrator,
nós temos o Service Broker e os Pipelines. Então, nós temos 4 principais serviços hoje que a VMware considera dentro do VMware Automation. Tá? Quem é o Assembler? O Assembler é justamente o cara responsável pela criação da infraestrutura dentro da automação. Ali que eu vou colocar meu AWS, ali que eu vou colocar minha integração com a AWS, minha integração com orquestrador externo, minha integração com AD, meus usuários, permissionamento, projetos, tá? Cloud Zones. Quem são projetos e Cloud Zones dentro do VMware? É um pouco diferente a estrutura dentro de uma organização de automação, como, por exemplo, dentro do Assembler, o VMware Automation, ele tem uma estrutura de projetos e Cloud Zones, tá? O que é projetos e Cloud Zone? Eu posso criar um projeto para vários times, ou posso criar um projeto para cada time. Como assim, Guedes? Me dá um exemplo. Eu posso criar um projeto para o time de redes, onde eles só vão ter acesso àquela estrutura dentro do time de redes, onde eu posso criar um acesso também somente para o pessoal de dev, onde o pessoal de dev vai ter acesso àquela infraestrutura de dev, mas não vai ter acesso à infraestrutura de redes. Eu posso criar um projeto onde atenda os dois, tanto redes quanto DevOps. Eu posso criar um projeto onde um time é responsável somente pela criação de máquina na AWS ou nos clouds públicos. Posso criar um projeto relacionado a isso. Então, dentro do Assembly, a gente consegue estruturar a nossa automação de uma forma com que possamos entregar para o usuário final um tipo de permissionamento com que ele possa, com esse permissionamento, fazer as suas toda a sua automação, entendeu? Tem um time que precisa estar adicionando em outro projeto. É possível? Sim, é possível. A ferramenta do Automation ele funciona 100% integrado com o VMware IDM, o Identity Manager, tá? Esse Identity Manager ele faz integração nativa com AD ou com LDAP, e aí você dentro dessa estrutura você consegue entregar aos usuários e falar para que serve, o que cada usuário tem de permissionamento, tá bom? Dentro do Service Broker é o catálogo propriamente dito. Então você recebe uma loja virtual. Que lojinha virtual é essa aí, Guedes? Ali você pode ter na loja virtual, você pode ter automação de máquina virtual, automação de balanceadores, automação de criação de usuário no AD. O Automation serve para isso também? Serve para isso também. Então, você pode estruturar, pegar a sua empresa, criar uma infraestrutura automatizada inteira e estar entregando para um RH da vida. Vou dar um exemplo, tá? Eu participei de um projeto numa empresa há 4 anos atrás, onde essa empresa chegou para mim e falou: Guys, eu queria automatizar o processo de contratação de profissional. Eu falei, legal, bacana. O que você precisa? Então, vamos lá. Primeiro, para a gente automatizar, a gente tem que conhecer o quê? Os processos manuais, correto? E a gente precisa fazer com que esses processos manuais vão de uma forma que a ferramenta VMware Automation reconheça. Legal? Então, o que foi que a gente fez? A gente pegou, estudou uma estrutura junto com o pessoal do RH. Qual é o seu primeiro passo? Meu primeiro passo é receber documentação do profissional. Qual que é o seu segundo passo? Então, toda parte de automação, você tem que entender os passo a passo para depois você automatizar, correto? Então, essa empresa chegou para mim, eu queria automatizar o processo de contratação de usuário. Legal, então a gente passaram para a gente os passos, e a gente, dentro da ferramenta de automação, usando tanto o Service Broker quanto o Orchestrator, nós fomos criando estruturas dentro para justamente ser um passo a passo para aquele usuário do RH. Aí aquele usuário do RH chegou e falou, eu preciso de contratação nova. Ele clicou lá no catálogozinho dele, lá no nosso shopping virtual, lá do catálogo do VMware, e solicitou uma infraestrutura, uma criação de um novo usuário. O que a automação fez? Foi lá no AD, pegou todas as informações que ela colocou no formulário que eram necessárias, foi lá no AD, criou o usuário, deu os permissionamentos que aquele usuário necessitava e retornou para o e-mail daquela pessoa com o usuário criado e já com o e-mail criado.
Então, isso todo foi um processo de automação de criação de usuário, que antes demorava em torno de uma semana, passou em 10 minutinhos com todas as aprovações já prontas, 10 minutos já estava, o usuário já estava logando e com a conta de e-mail criada. Entendeu? Ah, Guedes, então é possível também fazer esse tipo de automação dentro do VMware Automation? Lembra que eu falei para vocês? Pode fazer o que quiser, tendo que a gente consiga chegar via API e a API responder o que a gente necessita, a gente consegue, tá bom? Vou trazer um outro exemplo. Esse foi um exemplo, esse exemplo que eu vou trazer para vocês foi uma criação minha e de um dev, tá? Eu tenho orgulho de falar isso e de trazer essa informação principalmente para vocês que estão estamos atravessando o Atlântico, né? Para poder estar trazendo essa informação. Há 5 anos atrás, a gente automatizou uma criação de servidor em mainframe da IBM, usando o VMware Area Automation. Então, nós conseguimos fazer com que o x86 conversasse com um S390. Nossa, Guedes, sério. E palavras na época do presidente da IBM Brasil, falando assim, Guedes e a pessoa que estava comigo, falou, cara, vocês acabaram de furar uma parede de 10 quilômetros, porque junto com o time da IBM e junto com os profissionais da IBM que estavam junto com a gente, o pessoal que tomava conta do mainframe na época, a gente conseguiu fazer uma automação para a criação de servidor virtual dentro do mainframe, tá? Eu não sei se vocês conhecem o mainframe, mas criar um servidor dentro do mainframe não é algo tão simples e trivial, é algo bem complexo. E nós conseguimos entender a parte manual dessa estrutura e trouxemos para dentro do VMware, abraçamos essa ideia e trouxemos para dentro do VMware Area Automation. É onde eu quero chegar. A gente consegue fazer até uma automação com mainframe. Por que a gente não consegue fazer automação com outras coisas? Se tiver API e a API responder do jeito que a gente necessita, a gente consegue. E recentemente, agora, nós criamos uma automação voltado para Firewall dentro do NSX. Então, quando a pessoa antigamente abria um chamado de uma solicitação de uma regra do DFW dentro do NSX, nós automatizamos isso. Ele não precisa mais abrir esse chamado. A própria ferramenta já vai lá, já abre o chamado, já cria as regras, só pede as aprovações. Então, nós, novamente, tudo que a gente entender dentro da infraestrutura, manualmente, e puder trazer para dentro do VMware Automation, a gente vai conseguir. E nós temos também os pipelines, né, as esteiras. Aqui eu posso fazer integração com Puppet, que eu estava pensando no comando antes de começar, com o pessoal de dev que gosta muito, com Puppet, com Ansible. Então, a gente pode criar dentro dos pipelines um nível de esteira, onde essa esteira, tudo que você está fazendo aí fora, com Puppet, com Ansible, a gente pode trazer para dentro do VMware e ter tudo dentro do mesmo console. Podemos fazer isso também, tá bom? Então, essas informações, essas automações que a gente está trazendo para dentro do VMware Automation, a gente consegue fazer com que a própria VMware converse com outros integradores para a gente estar trazendo e estar populando e estar melhorando cada vez mais a ferramenta. Tá bom? Bom, isso aqui é um print sobre o Ansible. Pois não, pois não? Naquele slide anterior, o pipeline que tu te Sim, referes é o CodeStream? é o CodeStream, exatamente. Ele mesmo, Pipeline CodeStream. Exatamente Eu ele. Então, você consegue fazer uma esteira dentro do CodeStream dos pipelines aqui de uma forma bem mais fácil, tá? Sendo que trazendo essa informação para dentro do VMware Automation. Mas tem um detalhe, ele roda em cima de uma estrutura de gerenciamento de máquina virtual, tá bom? Então você precisa estar gerenciando essa máquina virtual dentro do Automation para poder estar aplicando essa infraestrutura do CodeStream, tá bom? Ok, o CodeStream, o pipeline que vem no core do VRWay, é idêntico ou similar, ou vamos dizer, ou
GitLab ou Jenkins, dá para fazer aqueles workflows Você pode fazer integração com GitLab, com Jenkins, pode fazer integração. Não é idêntico, é similar, similar. entendeu? Não é idêntico, é similar. É Ok? similar. Se você quiser, mano, depois a gente voltar um pouco mais para dev, a gente pode marcar uma Uhum. outra sessão e aí a gente mostra funcionando sem problema nenhum, tá bom? Para tirar dúvida do pessoal que for mais voltado para dev, entendeu? Eu também sou voltando a dev. É, você, né? Ok, certo. Cool. Tá bom? É, mandaram uma pergunta aqui. Ah, foi você, mano? Dá para oferecer catálogo de criação de user, adição de configuração de disco, file system Mas nos já servers? respondeste depois, certo? Ok. Ok, ok, vamos lá. Então, com relação ao Ah, Assembly, igual eu falei, ela é uma ferramenta que vai te entregar, que vai conectar todos esses provedores, tanto na nuvem quanto on-premise, tá? Para implementação de máquinas virtuais, de aplicação, qualquer serviço criado, o recurso que você solicitar. Ah, eu quero criar É nele que a gente cria um blueprint. Quem que é o blueprint, tá? Se vocês observarem aqui, ó, nós temos aqui um Cloud Zone, né? Nós temos aqui os projetos. Então, cada Cloud Zone tem um projeto, mas um projeto pode ter vários Cloud Zones, tá bom? E aqui a gente tem, por exemplo, esse exemplo aqui de WordPress Template. Então, aqui que a gente faz toda a escrita da automação da infraestrutura, tá? Essa escrita da automação da infraestrutura, ela traz um código-fonte de YAML. Então, aqui você escreve em cima de YAML, tá bom? Onde esse YAML aqui que vai ser o famoso infraestrutura as a code. Então, para quem é de infraestrutura, eu tenho uma noticiazinha boa e uma ruim. A boa, a automação chegou para ajudar a gente. A ruim, você vai ter que ter um pezinho no dev. Se você não tiver aquele pezinho no dev, começa a complicar um pouco mais a sua vida com relação à automação. Então, nessa estrutura, você precisa ter aquele pezinho. Não precisa ser o cara do dev, mas sempre ter alguém do dev do lado, ou pelo menos você entender o que você está fazendo com relação a dev. Bom, a linguagem YAML é muito simples, muito fácil de entender. Fora que tem N exemplos na internet de como criar uma máquina, como criar um template de criação de máquina virtual. Tá? Dentro do Assembly, é onde a gente coloca ali também a parte de imagens dentro do vCenter, o que tem de imagem dentro do vCenter, ou lá dentro da AWS, ou lá dentro do GCP, ou lá dentro da Azure, de qualquer cloud, tá? Onde a gente coloca dentro do, do blueprint, onde a gente coloca se aquela máquina vai ou não entrar dentro da unidade de domínio Windows. Então, toda essa estrutura de escrita que você tem para poder criar uma máquina virtual, você consegue trazer para dentro para dentro do blueprint. Além de você ter as opções nativas, que eu vou mostrar para vocês, as opções nativas que tem para AWS, para GCP, para NSX, para Azure nativamente. É tudo dentro desse blueprint aqui dentro, tá bom? E após isso aí você começa a criar os deployments. Ah, Guedes, é possível criar um blueprint desse aqui solicitando 10 máquinas virtuais ao mesmo tempo? Sim, é possível. Tudo vai depender de quê? De como a sua infraestrutura, a sua automação de infraestrutura vai se comportar. Entendeu? Aonde eu quero, quem eu quero criar, quais são as máquinas que eu quero criar, quais são os nomes de máquinas. Aqui eu defino o que precisa, qual a rede, qual o tipo de sistema operacional, qual o tamanho da máquina. Então, tudo isso eu coloco aqui dentro. Ah, Guedes, eu quero, dentro do meu catálogo, seguir todo o meu flavors idêntico da AWS. É possível? É possível. Então, você cria flavors aqui dentro do Ansible justamente para fazer com que aquelas máquinas sigam um padrão. Ah, eu tenho um flavor de small, eu tenho um flavor de medium, eu tenho um flavor de large. Então, eu consigo. Aí, tenho sub-itens do small, do medium e do large. Posso ter? Podemos ter. Ah, aqui você. Lembra que eu falei lá no início que a gente fala muito de padronização? Então, aqui você consegue padronizar. Eu não quero, eu quero que toda máquina virtual saia com
dentro do meu vCenter on-premise saia com Vermitooth 12.4, ou que saia com Vermikernel 14, ou que não tenham sistemas operacionais que não tenham mais suporte. Consigo colocar? Consigo colocar, sem problema nenhum. Então, tudo isso você consegue fazer uma criação dentro do Blueprint para poder você trazer uma padronização para dentro da sua empresa e dentro dessa padronização da sua empresa você trazer uma, uma, uma estrutura de entrega de produtos para dentro do time de operação, que o time de operação estava fazendo, entendeu? Ah, Guedes, eu consigo também, igual o Manu perguntou aqui agora, consigo fazer aprovação? Você consegue fazer aprovação dentro do Automation? Consegue fazer aprovação dentro do Automation. Ele fica lá dentro do Service Broker, onde, lembra que eu mostrei para vocês aqui a estrutura do Service Broker? Que nós temos o Assembly, o Service Broker, o Orchestrate e o Pipeline. Dentro do Service Broker existe um item chamado Content. Esses Content você pode criar tanto Lease Time, olha só que interessante, você pode criar Lease Time, aprovação. O que é o Lease Time? Eu tenho um projeto que é temporário. Eu posso criar um Lease Time para aquele projeto? Posso. Vai durar só 30 dias. Com 30 dias, você muito ocupado com a sua área de operação, com a sua área de infraestrutura, esqueceu que em 30 dias aquele projeto não existe mais. Mas o VMware Automation lembrou para você, vai lá e deleta a máquina. Ele avisa e deleta aqueles deployments que estão acontecendo. Entendeu? Então, para dentro dessa infraestrutura, a gente consegue trazer algo mais para que, vamos supor, a gente tem um vCenter, e onde a gente tem um vCenter um pouco com recursos limitados. E esses recursos limitados, eles podem estar trazendo para dentro dessa infraestrutura algo não benéfico. Porque está deixando lento as outras máquinas, está ficando legal. Então, o VMware Automation junto com o VMware Operation, ele consegue mostrar isso e fala para você, olha, você está com um problema aqui. Ah, mas esse projeto vai acabar em 30 dias, eu preciso me preocupar? Se eu tenho lease time de 30 dias? Não preciso me preocupar. O VMware Automation vai fazer isso para você. Entendeu? Então, aqui você consegue colocar automação, aprovação, lease time de máquina. Então, você consegue fazer tudo dentro do Service Broker, dentro dos contentes do Service Broker. Tá bom? Bom, aí nós temos as integrações nativas, né, dentro daquela infraestrutura do Blueprint. No caso da AWS, igual eu falei, a gente pode conversar com S3, a gente pode conversar com banco de dados, com Lambda, com KMS, com o próprio EC2, então a gente com a própria API. Então, tudo isso aqui eu posso estar trazendo nativamente para dentro do Blueprint e criando o Blueprint com essas informações lá da AWS. Olha só que interessante. Então, a gente consegue nativamente fazer isso. Entregar uma máquina virtual, entregar um Lambda, um Kubernetes, a gente consegue entregar a partir do VMware Automation. Ah, Guedes, eu vi também aqui que a gente cria um painelzinho, um portal. Criamos um painelzinho, um portal. Mas nós temos alguma coisa relacionada ao Terraform? Temos também. A gente cria um blueprint exclusivo para o Terraform, onde a pessoa pode fazer uma solicitação de máquina virtual, levando em consideração a padronização que você criou dentro do Assembler. Entendeu? Então, isso que é muito bacana. Você consegue dar liberdade para o seu cliente e, ao mesmo autonomia para o seu cliente e, ao mesmo tempo, você consegue limitar o seu cliente. Olha, você está pedindo hoje um CentOS 7 ou um CentOS 8. Ah, mas eu fiquei sabendo que o CentOS vai acabar. Legal, não tem problema. Enquanto a sua área de infraestrutura estiver entregando o CentOS 7, está passando pelo hardening da empresa e está entregando o CentOS 7, CentOS 8, tá tudo bem. Ah, vou mudar agora. Não quero mais que entregue mais CentOS 7 ou CentOS 8, porque está realmente ouvi falar do end of life dele. Maravilha, perfeito. Quem é que a gente vai colocar agora? O Rock Linux. Você, com 2 cliques, você consegue mudar a estrutura de entrega de uma máquina virtual, de sistema operacional CentOS para um Rock Linux, para um Oracle Linux,
para um Windows, e assim sucessivamente. Então, é muito rápido e muito fácil de fazer essas mudanças. Por isso que a VMware pensou, pô, vamos fazer algo com que fique fácil para quem está criando a automação e que fique mais fácil ainda para quem está utilizando a automação. Entendeu? E aqui nós temos a integração também com o NSX, nativa, tá? Nós temos dois tipos de integrações com o NSX, tá? Uma que é essa nativa através do Cloud Assembler, tá? Então, a partir da estrutura do Area Automation, tá bom? Ali no Blueprint. Então, nós temos aqui, nós conseguimos colocar nativamente, criar gateway, criar load balance, criar NAT, criar network, nativamente. Então, a gente consegue fazer isso a partir do Blueprint, né? Que a gente chama hoje de design, que mudou o nome de Blueprint para design. Então, a gente consegue fazer isso nativamente, mas a gente também consegue fazer via API. Então, aí a gente utiliza, dentro da própria ferramenta do VMware Automation, que é integrado, a gente usa o VMware Area Orchestrator. E aí você consegue, via API, fazer N situações dentro do NSX, além dessas que estão nativas aqui nesse momento. Tá bom? DFW, GFW, então tudo isso a gente consegue fazer lá dentro do VMware, do NSX. Tá bom? Nós temos algumas trends. Olha só a diferença, né? Olha a quantidade de integrações nativas que eu tinha com a AWS para a quantidade de integrações nativas que eu tenho com a GCP, com o Google Cloud Platform. Eu só crio uma máquina, um disco e um bucket de storage. Lá eu criava N. Lá eu criava S3, eu criava DB, eu criava Lambda, eu criava... Então é isso que a VMware está fazendo. Ela está pegando, conversando com esses players, com essas clouds públicas, e fazer com que essas clouds públicas conversem com o VMware Automation nativamente e possa entregar para você. Bom, o Manu fez uma pergunta aqui, entrega de cluster Kubernetes on-premise. Conseguimos também fazer entrega de Kubernetes on-premise. Tá bom, Manu? Conseguimos nativamente, tá bom? Tanto a parte do vCenter 7, apontada para uma infraestrutura de Kubernetes exclusivo para ele, tá? Quanto dentro de qualquer outro Kubernetes, de qualquer outro provedor de Kubernetes, tá? Um OpenShift, um Docker e assim sucessivamente, tá bom? A única diferença é que, igual eu falei, a gente vai usar APIs. Alguma coisa a gente usa nativa, alguma coisa a gente usa API. E você falou um negócio sobre OpenShift bem interessante. Eu criei um projeto há uns 6 meses atrás, onde eu automatizei a criação de um ambiente OpenShift. O ambiente OpenShift caiu, vou criar outro. Pronto. Solicitei via catálogo, ele já criou tudo automático, tudo pronto para o ambiente OpenShift ficar no ar, com seus workers, com seus masters, com todos. Então, toda essa infraestrutura do OpenShift foi automatizada, tá bom? Então, é possível sim, tá, Manu? E nós temos algumas outras trends da Azure. Desculpa, eu deixei aqui GCP, é Azure, tá? Nesse caso, tá bom? Eu deixei aqui, ó, é GCP, é Azure, tá? Então, olha só, eu tenho mais coisas dentro da Azure que eu consigo fazer integração nativa, né? Então, eu consigo criar máquina, criar resource groups, storage, SQL, database. Então, a gente consegue nativamente, já nessa nova versão, nós estamos hoje na versão 8.14, tá? Do VMware Automation. Tá? Eu comecei na versão 8.0, com essa nova infraestrutura de infraestrutura as a code. Antigamente era uma outra estrutura, né, que era o VRA, o VMware Realize Automation 7, teve o 6 e o 7, depois que houve essa mudança de infraestrutura as a code que veio para o VMware Automation 8. Tá bom? Então, eu consigo criar app service, eu consigo criar DNS zones. Então, tudo isso aqui nativamente, dentro dos blueprints que a gente pode estar criando. Tá bom? Alguma dúvida? Tranquilo? De boa? Beleza? O pessoal hoje está caladinho, rapaz. Eu tenho uma dúvida. Igual eu falei, gente, quem tiver dúvida pode falar, pode conversar, isso aqui é um bate-papo, tá bom? Eu quero que vocês entendam a estrutura de automação aqui,
tá bom? Então vamos lá. Voltado um pouco mais para o Service Broker, né? Então aqui é um exemplo de um catálogo. Aqui eu estou pedindo, eu posso pedir um catálogo, eu posso pedir um VMware Automate, um catálogo de Blueprint 1, Blueprint 2, um catálogo de dois Blueprints 2, onde eu tenho um catálogo 1. Aqui mostra quais são os projetos, tá bom? Aqui, ó, onde eu mostrei para vocês sobre a parte de permissionamento, né? Então aqui, ó, eu tenho um projeto, eu tenho esse mesmo catálogo, tanto o catálogo BP2 como eu entrego tanto para o projeto de catálogo 1 quanto o projeto de catálogo 2. Só que por que eu estou vendo tudo isso aqui? Porque eu sou o administrador do Automation, tá bom? Mas a pessoa que é do catálogo 1 só vai enxergar esses dois blueprints. A pessoa que é do catálogo 2, que faz parte do permissionamento do catálogo 2, só vai enxergar esse blueprint aqui. Esse catálogo aqui. Essa solicitação de máquina aqui. Entendeu? Legal? Bacana? E aqui eu tenho as contents e as políticas, aqueles contents e policies, é justamente aquelas políticas que eu comentei, política de aprovação, política de lease time de máquina. Então, isso tudo a gente consegue fazer dentro do Service Broker, tá? Eu tenho uma área aqui de infraestrutura, tá? Que vem lá do Cloud Assembly, justamente para você não ficar trocando de Cloud Assembly para Service Broker, tá? E aqui eu tenho uma caixa de e-mail, um inbox de aprovações. Então, aqui que chega todas as aprovações, além de chegar por e-mail, chega aqui para mim todas as aprovações que eu preciso estar fazendo para aquela pessoa. Ah, vamos lá, eu queria uma política que todo disco adicional no Day 2 eu possa fazer uma aprovação. Então, ela vem para cá. Entendeu? Aqui eu tenho também a parte dos deployments, todos os deployments que são relacionados ao meu usuário, todos os recursos que eu estou utilizando, todas as minhas máquinas virtuais, todos os meus volumes e todas as minhas redes de segurança. Então, tudo isso fica dentro do Service Broker. Então, para o cliente final, o Service Broker vai ser a página inicial dele. Para nós que somos de infraestrutura, administração da parte da automação, a gente tem aqueles quatro serviços que vão ser os principais para a gente. O pipeline, que é o CodeStream, o Orchestrator, o Service Broker e o Assembler. Tá bom? Então aqui a gente consegue fazer importação. Eu acabei isso foi uma pergunta que um colega me fez recentemente, que ele já tinha um ambiente e acabou de fazer a implementação do VMware Automation. A gente consegue fazer com que o VMware Automation gerencie essas máquinas que já foram criadas no passado? Sim, é possível, tá bom? Sem problema nenhum, tá? Então a gente faz um onboarding para dentro dessas máquinas que estão no vCenter, para dentro do VRA, do VMware Automation. A gente fala VRA ainda, né? Mas VMware Automation. E para dentro do VMware Automation eu consigo fazer com que ela passe a gerenciar aquelas máquinas do passado. Tá bom? Legal? Beleza? Tá, e eu falei também da Eu integração do tenho uma VMware dúvida. com o Operation, né? Oi, pois não, Manão? Manu? Yes, 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 yes. Thank you. Nossa, eu tenho que andar aqui que eu gosto de Os, falar, já podes... são 3 horas. Pois não. Bom, ok. Hum, daquela na imagem dos catálogos, certo? Estava a explicar dos serviços, sim, do acesso e companhia, ok, dá para ter acesso, restringir acesso ou ter um role-based access control, né, dos serviços que Uhum, você oferece. No meu caso, ou no nosso caso aqui, eu vou pôr um cenário em que, o, como está a explicar, muitos dos exemplos das integrações foram mais com cloud, certo? Clouds públicas. ok. Mas no nosso mercado, nós temos. Vou tomar a iniciativa de dizer que a maior parte das organizações que investem em tecnologia são bancos.
certo? Uhum. E os bancos, eh, muitos deles, ou muitos deles, não vou dizer que todos os bancos, têm a necessidade ou têm a restrição de compliance e privacy de data, né? Que Uhum. dados de clientes ou dados Dados não podem, sensíveis, né? exatamente, não podem ir Uhum. Uhum. para cloud. Então, Uhum. nesse cenário, o meu foco, se eu quisesse vender ou apresentar um area da vida automation, seria mais para produtos ou catálogos de on-prem, porque muitas Correto? das coisas estão cá, certo? Ok. Dito isso, eu estou a imaginar aqui um cenário em que nem tudo é API, certo? Nem Uhum. tudo é cloud. Cloud fica fácil de falar porque tem APIs, mas on-prem, então eu tenho a maior parte dos serviços ou do meu portfólio é on-prem, eu tenho os SQLs, os Postgres, whatever, sim, as integrações de SQL, Postgres, eu quero entregar os Uhum. meus DBAs, eu tenho a minha equipa de storage, até que Uhum. storage tem APIs, storage também Tem. tem APIs, sim, e a storage tem uns stands da vida aqui on-prem, então era possível integrar tudo isso num workflow, como um catálogo, integrar, ter mais um foco on-prem, né? Sim, sim, sim. É possível sim, tá? Aí a integração Mas funciona de que forma? mais trabalhoso, né? Não, 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 Não? nem tanto. É igual para os dois, tá? É Hum, igual para os dois. É, quando você fala de on-premise, você até tem uma certa liberdade maior, tá bom? ok. Por quê? Como é que você faz? Dentro do VMware Automation Assembler, você tem o que a gente chama de subscriptions, tá? Quem são essas subscriptions? As subscriptions são justamente o, aquele catálogo vai fazer após uma criação de uma máquina ou deleção de uma máquina. Então, você pode fazer um vínculo desse subscription com o workflow lá dentro do VMware Orchestrator. Então, aí você falou, a gente tem uma parte on-premise que é voltada um pouco mais para storage. Legal, não tem problema. A maioria dos storage hoje que a gente conhece, a maioria por storage, NetApp, a IBM, Dell, PowerVault, EMC, yes. Power Max, yes. EMC, PowerMax, então todos eles têm API. Então, se você for Yes. observar, você entrando naquele VMware Orchestrator, fazendo com que o Orchestrator integre com o API do storage, que integre com o API do backup, que hoje Vim, Veritas, tudo isso tem API para poder você estar fazendo integração, você consegue colocar dentro da subscription, onde você faz uma solicitação de uma máquina virtual e depois que essa máquina virtual é criada, você consegue pedir para executar o workflow separadamente, onde esses workflows vão criando a estrutura de máquina que é a que você solicitou para aquela máquina virtual. Então, acaba que o on-premise, Manu, ele traz um pouco mais de facilidade relacionado a essa estrutura. Quando a gente fala de cloud pública, a gente fala que a gente tem uma limitação. Então, eu tenho aquilo ali, eu tenho aquelas opções que eu tenho na criação de um blueprint. Legal? Só que quando você quer integrar com vários outras estruturas, você cria-se workflows dentro do Orchestrator, quando não é nativo dentro do VMware Automation, você cria workflows dentro do VMware Orchestrator, onde esses workflows vão fazer com que você execute processo um pós-provisioning, por exemplo, ou depois da deleção do provisionamento, ou então você quer adicionar uma infraestrutura, uma estrutura no day two, depois que a máquina está criada, que a gente chama, depois que a máquina criou, que é o day one, a gente já chama o day two, o que, que é? Para a criação de um backup, adicionar o disco a mais, adicionar uma rede, remover disco, remover backup. Então, isso para a gente é o day two, entendeu? Então, a partir disso aí,
você consegue fazer com que haja chamados dentro do orchestrator e esses chamados vão executar o processo que você está solicitando, entendeu? Vou pegar um exemplo, por exemplo, de CMDB, que é a maioria, eu acho que é o pânico de todas, da maioria das empresas. Qual que é o meu inventário? A maioria vai falar para mim assim, cara, eu não tenho, o meu CMDB não é 100% atualizado. A maioria vai me falar isso. Quando você traz isso para dentro da automação, acabou. Você tem a certeza que o que está entrando dentro da automação está 100% dentro do CMDB. Tá, aí você fala com aquela propriedade, né? Não, meu CMDB é correto, entendeu? O meu inventário é correto. Eu consigo criar históricos a partir do meu inventário porque eu sei que o meu inventário é correto, entendeu? Eu posso criar billing a partir do meu inventário? Posso. Aqui no VMware Automation, eu tenho um billing também, que eu vou mostrar agora para vocês. Eu tenho um billing. Então, eu tenho outras estruturas que dentro de que o CMDB pode trazer, mas que hoje dentro do VMware Automation, se ele tiver integrado, você tem a certeza que o seu CMDB está ok. Eu tenho máquinas que podem estar em produção, eu tenho máquinas que estão entrando em pré-produção, eu tenho máquinas que já foram aposentadas, que não precisam mais. Aí você consegue ter um histórico disso dentro do CMDB. Por quê? Você acabou de fazer uma padronização, você acabou de criar uma automação para essa padronização e você criou uma automação para dentro do seu CMDB, dentro do Day 2, entendeu? Ah, eu posso criar também um backup usando Vim, usando Veritas? Pode. Eu posso adicionar um disco a mais de Loom. Eu posso adicionar uma Loom de um tamanho de 1 tera específico a uma máquina virtual, onde lá dentro do meu vCenter ela vai entrar como Hall Device? Consigo fazer isso também. Entendeu? Então, tem muitas coisas que a gente consegue trazer para dentro do VMware Automation que às vezes o pessoal fica assim, pô, eu consigo fazer isso? Consegue. Ah, mas será que eu consigo fazer com que essa máquina faça um backup na política X? Consegue. Ah, dentro do meu VMware Automation, eu consigo criar um catálogo para o restore dessa máquina? Consigo. Porque o mais importante não é o backup, o mais importante para mim é o restore do backup e que o backup esteja íntegro, correto? Então, essa é a parte importante para mim. Então, eu consigo fazer isso? Consigo. Então, tudo isso, mano, você consegue fazer dentro do VMware Automation voltado para on-premise. Entendeu? Na cloud pública, a gente tem algumas limitações, mas conseguimos também. Basta a API bater lá. Entendeu agora? Tirada a dúvida? Oh, oh, yes. Thank you. Perfeito. Então, olha só, dentro de uma máquina, isso aqui é um deployment, tá? De uma máquina virtual, tá bom? Esse deployment da máquina virtual, eu trouxe para vocês para falar do quê? Eu estou justamente para falar do o valor que essa máquina custa, que isso aqui é uma integração com o VMware Operations. Então, eu peguei o meu VMware Automation, integrei com o meu VMware Operations e fiz com que o Operation me trouxesse esses dados aqui, ó. Todos esses dados. E uma informação importante, esse dado de otimização, deixa eu só trazer aqui. Esse dado de otimização foi da versão 8.13 para cá. Não tinha esses dados antes na versão 8.12. Então foi da 8.13 para mais recente. E eu vou mostrar qual é a importância dela para o usuário final. Entendeu? Então a VMware está trazendo isso. Então eu consigo trazer valor, eu consigo trazer o monitoramento daquela máquina, utilização de CPU e memória e disco. Eu consigo trazer quais são os alertas que aquela máquina está trazendo para mim, está informando. Foi espaço em disco insuficiente, CPU muito alto, eu consigo trazer esses alertas aqui. E eu consigo fazer a otimização da máquina. Se aquela máquina, o que a maioria das nossas empresas sofrem, pelo menos aqui no Brasil, tá, gente? É máquinas com oversize ou undersize. Então, essa Também, otimização é muito importante. Pois não? eu disse, aqui também. Aí também? Então é no mundo, né, cara? É no mundo todo. E aqui fala, tá? Que a maioria, porque, gente, nós somos de infraestrutura.
quantas vezes chega uma pessoa para mim e fala assim, cara, eu preciso de uma máquina de 16 CPUs e 32 GB de memória. E você olha, depois de um mês, o cara não está usando nem 10% disso. Então, ela traz aqui para você, ó. Ele fala, sua máquina está muito, muito subutilizada ou sobutilizada, né? Então, ela tá faltando recurso, ou ela está sobrando recurso demais. E aí, quem paga a conta? Somos nós de infraestrutura, né? Porque dependendo de como você é configurada a máquina, se você criar reserva ou não, aquele recurso está sendo consumido, não é verdade? Então, isso sim é um ponto interessante, tá bom? Então, aqui eu tenho essa estrutura, tá? Aqui eu criei, esse aqui é o objeto da máquina virtual, que está conectado a uma ferramenta de Kubernetes e que está conectado a uma rede chamada NET. E aí, a gente vai vendo item a item. Por exemplo, olha só, no dia 5 de maio ela custou isso, no 6 de maio custou um pouco mais, no 7 de maio ela manteve e no 8 de maio ela diminuiu. Ah, mas por que disso? Porque isso aqui requer... existem métricas dentro do VMware Operation que são as métricas relacionadas a consumo, tá? Tanto de CPU quanto de memória, e ele traz para mim uma visão, onde essa visão mostra qual é o meu consumo. Ah, eu estou consumindo muito storage? Não estou mais. Então, diminuiu. Ah, paguei dados do storage, então eu estou pagando menos, porque o storage consome por giga. Ah, memória é a mesma coisa. CPU é a mesma coisa. Então, eu consigo fazer um balanceamento, eu consigo criar uma métrica onde eu sei qual é o dia, quanto ela custou naquele dia, quanto ela custou naquela semana, quanto ela custou naquele mês. E eu consigo trazer isso para dentro do VMware. Então, essa automação, essa visibilidade que o usuário final precisa, quanto custa uma máquina minha? Ele já tem dentro do VMware Automation. Legal? Bacana? Nós temos também a parte de monitor. Como eu falei, CPU, memória, latência de disco. Então, você consegue trazer isso aqui para o usuário, para a pessoa que solicitou aquela máquina. Ah, aquela pessoa solicitou a máquina de 8 CPUs e 8 GB. Olha lá, eu estou consumindo menos de 5%. Eu tive pico de 10% de CPU. Então, essa máquina provavelmente entrou em uma lista de oversized, né? E ela vai me mostrar lá depois. O que é interessante? Quando a gente fala de lista de undersized e oversized, a gente espera geralmente 6 meses. Ah, Guedes, por que 6 meses? Porque a gente tem que calcular os picos. Pode ser que aquela máquina virtual tem mês que não consome, mas tem mês que consome muito. Então, aquela máquina não entra numa estrutura de oversize. Ou aquela máquina vive consumindo 100%, então ela entra numa estrutura de undersize. Então, a gente, por regra, nós aqui de automação, a gente pede pelo menos uma leitura de 6 meses do histórico daquela máquina, junto ao VMware Operation, para aí sim tomar algum tipo de ação. Não é simplesmente chegar, colocar a ferramenta e falar, 2 dias depois, cara, sua máquina está oversized. Não, porque ele ainda não fez a leitura de histórico da vida daquela máquina virtual. Legal? Então, ele traz esses monitores aqui dentro. Ele traz também os alertas. Olha lá, aqui ele fala que uma ou mais máquinas virtuais estão rodando com falta de espaço em disco. Então, ele traz essa informação também para dentro do VMware Automation. E aqui você consegue, às vezes tem uma máquina mais lenta, alguma coisa, a própria dona da máquina não precisa recorrer ao Manuel, ao Clayton, ao Julian, que justamente são as pessoas que tomam conta da infraestrutura. Eles não precisam. Então ele consegue ver aqui o que está acontecendo. Entendeu? Isso tudo eu faço uma integração nativa do VMware Automation com o VMware Operation. E o tão esperado otimização, né? Então, a tão esperada otimização do VMware Automation junto com o Operation. Então, aqui ele fala, quais são as máquinas que estão com right size. Ah, detalhe, tá? São as máquinas do meu projeto. Lembra que eu falei lá no início do meu projeto? Eu não consigo ver o projeto dos outros? Então, é o meu projeto. Então, eu consigo ver a parte do meu projeto aqui dentro. Então, aqui eu consigo ver que eu tenho 2 máquinas em oversize e uma máquina em undersize. E ele me dá as recomendações. Olha que interessante. Ele me fala, olha, a máquina que está undersized,
ela só tem alocada uma CPU, mas o recomendado eram 2. Então, eu tinha que ter 2 vCPUs. Por quê? Às vezes eu estou com o meu threshold de 80%, ela já extrapolou o threshold de 80% por muito tempo, e ela apareceu para mim como undersized, né? E ela tem alocado 2 gigas e a recomendação é 2 gigas. Então, ele me traz uma otimização tanto de CPU quanto de memória, onde eu posso acrescentar ou remover somente CPU, ou acrescentar e remover somente memória, tá bom? Consigo fazer isso daqui? Consigo. Dentro do VMware Automation? Consigo. Então, eu consigo fazer essa integração do VMware Automation com o VMware Operation, com o meu vCenter, e dentro desse triângulo, porque eu tenho que mexer aonde? Lá dentro do meu vCenter, correto? Então, eu faço com que o VMware Automation converse com o meu Operation, execute o processo de remoção ou adição de CPU lá no meu vCenter, tá bom? Lembrando que remoção sempre desliga a máquina, né? Padrão da VMware, tá bom? Por exemplo, essa aqui que está com oversized, ó, ela está com 8 gigas e o recomendável dela é somente 4. Então, eu estou ganhando um share de 4 gigas dentro do meu host, correto? Legal? Então, essa visibilidade aqui que a VMware está tendo, que o VMware Automation está tendo para dentro do Operation, é uma visibilidade nativa do que está acontecendo lá dentro do VMware Operation. E dentro do VMware Operation, eu consigo fazer um relacionamento, eu tenho um dashboard de relacionamento dos meus deployments. Então, eu consigo enxergar quais são os meus deployments dentro do meu Operations. Então, é onde o Operations mostra para mim que dentro desse cloud account chamado Illusion Factory vCenter, eu tenho um Cloud Zone chamado Provider, que tem o projeto Provider, que fez o deployment do NSX3, que eu tenho um deployment relacionado ao NSX. E que aqui embaixo são todas as minhas máquinas virtuais, são todos os meus recursos que foram feitos deployments. E olha só que interessante, ele ainda faz um relacionamento de objeto. Olha que legal. Ele mostra o que cada máquina está conversando com um data store único, e que eu tenho um tier, né, um T1 aqui da vida, conversando para dentro do meu provider e da minha microsegmentação. Então, eu consigo ter essa visibilidade dentro do meu automation junto com o meu operation. Então, olha só que legal. Para troubleshooting, isso é fantástico. Concorda? Para troubleshooting, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Então, a máquina está com problema. A primeira coisa que eu vou fazer, cara, vamos dar uma olhada no undersize, no oversized dela. A gente já, olha, por experiência em VMware, eu já vi máquina lenta por oversized. Só para vocês terem uma ideia. Por over, não por under. Eu já vi por oversized. Porque a máquina estava com muito recurso e esse muito recurso estava causando lentidão nas aplicações que a máquina estava prestando. Isso já aconteceu, e eu já vi isso acontecer várias vezes. Tá bom? Além disso, a gente consegue também trazer, dentro do Operation, um overview do ambiente. Olha só, nesse caso aqui, ó, eu tenho 10 Cloud Zones dentro do meu Software Defined Data Center, onde eu tenho 3 Public Cloud Zone, eu tenho 4 projetos, então eu consigo ter uma visibilidade dentro do Operation relacionado ao Automation de todo o meu ambiente relacionado dentro do VMware Automation, todo o meu ambiente. E aqui ele me mostra, ó, a demanda de workload, ele me mostra a demanda de CPU, de disco, a demanda de disco, a demanda de CPU, qual é a minha eficiência, a minha saúde daqueles meus cloud zones, se as máquinas estão com saúde e eficiência correto. Eu consigo trazer dentro desse operations todos os meus projetos, todos os meus blueprints, que são os designers, né? Então, aqueles blueprints que são criados, todos os meus deployments. Então, eu consigo trazer um dashboard voltado exclusivamente para o ambiente do meu VMware Operations. Então, se alguém chega para você hoje e fala assim, cara, como é que está a nossa automação? Ah, aqui, ó, tem um dashboard pronto para a nossa automação. Esse dashboard já vem pronto dentro do VMware Operations, tá bom?
Então, voltado para aquela toda a infraestrutura, voltado da automação, a gente consegue trazer esses dashboards, tanto voltado para os deployments, quanto voltado para o ambiente, tá bom? E nós temos também aqui um dashboard voltado para o projeto, né? O que a gente fala realmente relacionado ao projeto. Então, aqui, ó, eu tenho a total de custo daquele projeto, eu tenho todos os valores e eu tenho também uma linha que informa, olha, agora a gente está aqui, você ultrapassou essa linha, baixou a linha, então eu tenho um capacity de preço ali, onde você pode estar mostrando para a diretoria, né? Isso aqui é muito mais voltado para a parte gerencial, né? Onde a diretoria tem que ficar sabendo, onde você chega hoje e pega toda a parte de sua infraestrutura, o seu ambiente, o seu environment inteiro, e a diretoria chega para você e fala: como é que está nosso ambiente? Quanto custa o nosso ambiente? Quantas máquinas virtuais nós temos? Aí, quem não tem automação, o que que faz? Vai lá, abre um RV-Tools, na verdade, baixa os dados da RV-Tools, pega esses dados, exporta para algum Power BI, alguma coisa desse tipo, faz todo o processo para depois chegar, não, essa máquina aqui não entra, essa entra, tem que filtrar, tem que fazer todo esse processo para depois entregar para a diretoria, né? Nesse caso aqui não, a diretoria vai lá, abre um dashboard, e está ao vivo, né? Lembrando que o Vermeer Operations ele tem um delay de 5 minutos, mas é um delay de 5 minutos para poder estar trazendo a informação para dentro do Operations, tá bom? Então, você imagina, eu quero entregar para o cliente, eu quero entregar para você toda a parte de automação, além de trazer monitoramento, além de trazer a otimização dos recursos e além de trazer billing, né? Então, aí é onde a gente traz a estrutura de custo para os nossos diretores, né? Então, se o diretor chegar para a gente e falar quanto custa o projeto tal, esse projeto aqui, CH Pricing Project, quanto custa o projeto? Ele me dá todas as máquinas virtuais e quanto custa o projeto. De novo, por mês, por semana e por dia. Legal? Bacana? Bacana isso, né, gente? Trazer isso para dentro da estrutura, tá? O RVTU salva vidas, né, mano? Faz milagre, né? Olha aqui o que que salva vida, o que que faz milagre. Tirar você da operação, cara. Imagina eu arrancar você da operação, cara. E isso aqui você tá direto pro seu diretor. Olha que maravilha. Imagina isso. Você não ter que usar mais o RVTU. Não ter que usar é muito radical, né? Mas pelo menos assim diminuir a usabilidade dele, né? E aí a gente fala um pouco mais do code stream, né? Que é aquela parte, né? Os desenvolvedores fazem o check-in de código, o GitHub, GitLab, tá lá. Ele faz toda a parte, são 5 processos, né? Ele faz toda a parte de automação do pipeline e aciona o pipeline CI, né? Compila a imagem do container. Então é todo o processo da esteira, né? Certinho, aquele processo da esteira correto, né? E executa todos os estágios de aprovação, de pipelines, de IC, e depois faz a implementação da aplicação dentro do cluster Kubernetes ou dentro de uma estrutura que você montar dentro de máquina virtual, ou pods, ou o que for. Entendeu? Então, os pipelines que é o CodeStream faz justamente essa integração. Bom, o Manu perguntou se dá para usar o Outscale. O Outscale não, você pode criar um autoscale, mas é uma automação separada, né? Yes, Nada é isso, nativo, entendeu? certo. É isso que pensei quando falou da integração com o operations, com aqueles dados Isso. que temos aí, dá para pensar numa lógica em que usamos para fazer um autoscale, né? Sim, sim. Seja um scale up ou um scale out. Acho que como estamos dentro do automation em si, tem workflows, acredito Uhum. que é possível. É Gostaria de possível. estudar mais essa possibilidade.
É possível sim. Até a parte de DPM dos hosts, né? É possível, Uhum. mas aí você faz isso dentro do vCenter, você faz isso dentro do host físico, que requer alguns pré-requisitos para que isso aconteça, né? Scale up, você pode fazer sem problema. Mas scale down, você tem que desligar a máquina. Então, você tem que saber exatamente o que fazer, Yes. quando Uhum. fazer, agendar, fazer uma estrutura de agendamento desse scale down, porque, infelizmente, na VM não é igual ao S390, que você tem essa elasticidade de subir e descer memória, de subir e descer quantidade de vCPU, tá bom? Então, a x86 ainda tem o pré-requisito de desligar a máquina virtual para poder fazer scale down, mas é possível? É possível. É possível fazer somente scale up? É possível. Fazer um monitoramento, chegou num threshold, aquele threshold chegou a 80%, já executa um workflow de scale up. É possível? Sim, é possível sim. Tá bom? Automático aqui Bom, dentro do VMware Automation. Tá bom? Então, ainda voltando para o pipeline, né? O VMware Automation Pipeline, ele entrega, né, um software que entrega as duas partes mais importantes que eu considero num ciclo de vida de um DevOps, né? Que eu considero, apesar que eu não sou DevOps, tá, cara? Eu não sou, pelo amor de Deus, não sou. Tô aqui de intruso no DevOps, tá bom? Então, ele faz uma liberação de suas ferramentas do desenvolvedor, né? E após essa configuração que você faz ali dentro do pipeline, você integra o automation com as ferramentas de desenvolvimento existente. GitHub, GitLab, eu não conheço todas, mas os Git da vida aí, tá bom? E cria todo o ciclo de vida para um DevOps. Então, olha só que interessante. Então, ele cria esse ciclo de vida aqui dentro. Eu trouxe um exemplo aqui de Gira, Kubernetes, Docker, as versões, vai lá no repositório do Gira, do Git, faz esse repositório do Git funcionar, volta, faz a parte de desenvolvimento de teste de aceitação, depois manda para produção. Então, tudo isso o pipeline faz para você, entendeu? Então, você pode ter funções e permissões diferenciadas também dentro do pipeline. Funções de permissões para administrador, para o desenvolvedor, para um usuário que, dentro do dev, chama de usuário, acho que é usuário espectador, né? Que eles falam, e do próprio executor. Você pode ter um usuário só de execução para isso. Então, você pode estar criando esse tipo de permissões dentro do pipeline, você pode estar fazendo com que ele faça essa compilação, ele testa, ele libera o software para produção. Então, tudo isso você cria dentro da estrutura do pipeline. Legal? Bacana? Então, o CodeStream veio para ajudar o DevOps também nessa questão de esteira aqui. Legal? Bacana? E aí a gente fala um pouquinho do VMware Orchestrator, tá? Então, é aquela parte do workflow, né? Então, as integrações nativas eu tenho o REST API, eu tenho para vSphere Update Manager, eu tenho para Skill, eu tenho para Auto Deploy, eu tenho para o próprio vCenter, eu tenho para configurações da Dynamic Types, SSH, Microsoft Active Directory, Multinode. Então, toda essa estrutura de integração que é nativa, tá? Então, eu posso fazer essa estrutura de integração nativa com o VMware Orchestrator. Eu não preciso criar uma action de integração via API. Então, essas aqui eu consigo fazer nativamente. E depois que eu faço essas integrações nativas, eu crio o workflow, né? E dentro desse workflow, aqui eu trouxe um workflow bem que já vem, tá, no Orchestrator, que eu acho que todo mundo aqui sofre um pouco, é que o pessoal acha que snapshot é backup. E não é, né, gente? Snapshot não é backup. E aí a gente fica com aquela quantidade de snapshots, e aqui eu trouxe um workflow que já vem no VMware Orchestrator, onde esse workflow simplesmente deleta, remove todos os snapshots que você vai lá e coloca com maior que 30 dias, maior que 15 dias, maior que 2 dias, você que escolhe. Você vai e executa, ele te lista os snapshots e fala assim, você deseja realmente, bota essa execução em wait, e você deseja realmente excluir esses snapshots, você só seleciona quem você quer excluir e manda excluir, ele já faz isso automaticamente para você lá dentro
do vCenter, tá bom? Do on-premise. Então, levando em consideração, a gente consegue fazer uma estrutura de remoção de snapshot, criação de scale up e scale down, tudo via VMware Orchestrator, que já fica integrado com o VMware Automation. E eu posso criar esse workflow que vocês estão vendo aqui, eu posso pegar esse workflow e trazer como um catálogo lá dentro do VMware Automation para as pessoas que estiverem dentro de um projeto, por exemplo, de administração de vCenter. Então, a gente pode criar isso lá dentro do VMware Automation como um catálogo. Eu não preciso vir dentro do meu Orchestrator e simplesmente pedir para executar. Não, não preciso. Eu posso criar um item de catálogo lá dentro para a remoção de antigos snapshots. Ah, mas eu não quero fazer como um item de catálogo, quero fazer agendamentos. Consigo fazer? Consigo fazer também. Tá bom? Bom, gente, eu passei muito da hora, eu peço até desculpa, Manu, já deu 1h34 aqui falando, peço até desculpa aí pelo tempo, porque só estava marcado para 1 hora, mas se Pode vocês quiserem, falar, fica à vontade, tirar, são coisas que ajudam a abrir nossa mente. Eu pelo menos, mas, automation também, posso ficar a falar preciso. 5 horas. Cara, Eu eu tô nem numa gosto de dúvida, viu, falar, Guedes? pois não, Thiago É, Vieira, tem como fazer um café com automation? tem, Ah, tem, porque esse cara tem. faz coisa, hein? Se a cafeteira tiver API, você faz, querido. Tá vendo? Show de bola, cara. A ferramenta é Tem. fantástica. Tem sim, tem sim. Se a cafeteira tiver uma API, querido, você faz o café do jeito que você quiser. Ai, ai. Gente, Valeu. alguma dúvida? Que isso, eu que agradeço. Nós temos 12 participantes aí, né? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, Eram por mais, acho que favor. outros foram. Ok, agora a questão eu sei que isso era o Viralize, certo? Uhum, Fazia parte do Viralize Suite, certo? uhum, certo? Virou área. Ok, quanto a licenciamentos, preços, como é que funciona? Você tem ideia de como é que funciona? Sim, é por OSI, tá? É por servidor virtual gerenciado, tá bom? Então, cada servidor criado, você é gerenciado. Cada servidor gerenciado você paga. Aí nós temos dois tipos de licenciamento, tá, ô Manu? Nós temos Uhum. licenciamento VCPP, tá? Que é o licenciamento para vCloud Partner, tá? VMware Cloud Partner. E nós temos o licenciamento que é por CPU. Então, você pega, por exemplo, você quer que o Area Automation gerencie somente um cluster da sua infraestrutura. E esse cluster possui 40 CPUs. Então, você paga por aquelas 40 CPUs, independente da quantidade de máquina que você tem. Dentro de um VCPP, você paga por OSI. O que é por OSI? É por objeto criado dentro do seu VMware Automation. Então, por máquina virtual. Então, nós temos esses dois tipos de licenciamento hoje. Bom, a VMware está passando por um processo, não é segredo de ninguém, já é público, que é a compra pela Broadcom, né? E a gente não sabe como é que vai ficar, se vai ser leasing, a gente não sabe se vai ser aluguel, se não vai ser, se vai ser por licenciamento, a gente ainda não tem essa visão, mas acredito que isso não vai mudar, tá bom? Mas atualmente você licencia o projeto, o VMware Automation por CPU e ou por máquina virtual. Então você pode também comprar, eu quero comprar 1.000 máquinas virtuais por VMware Automation. Você pode comprar um licenciamento para 1.000 máquinas virtuais dentro do VMware Automation, tá bom? E nós temos algumas diferenciações. Nós temos o Standard e o Enterprise, tá? Onde algumas funcionalidades dentro do VMware Automation mudam relacionado ao Standard e ao Enterprise, tá bom? Então, relacionado a licenciamento, eu consigo trazer isso para vocês, tá bom? Quem que comprou Alguém, a VMware? a Ou Broadcom, a Broadcom? Aham. Broadcom comprou a VMware, já tem
acho que já tem um período, acho que foi em março desse ano, mas ainda está com está fazendo alguns updates aí para poder estar concretizando a compra dia 26 desse mês agora, Beleza. 26 de novembro. Normalmente Era o para ter sido Cabroticon efetivado, né? compra, normalmente o Cabroticon compra, ela estraga, né? Esperamos que ela não consiga fazer Isso isso com que a eu ia VMware, né? falar, eu ia falar isso aí. Como que Eu você torço, vê isso eu aí? torço para que Vamos na não, fé. Ó, pelo porque que eu a gente dediquei 12 anos sabe, da minha vida para VMware, né? não, e pelo que a gente sabe, a administração da VMware vai ser completamente independente da Broadcom, né? É independente. Vai ser um Então, guarda-chuva assim, separado, a gente sabe é, disso. A gente sabe disso. Então, assim, querendo ou não, a gente sabe que a estrutura da VMware é muito grande, né? E além de ser o líder de mercado, né? Hoje a VMware detém 83% do mercado mundial de on-premises, né? Então é muita coisa, é muito tá em cliente, 90, então eu acho que tá em 98 das 100 maiores empresas do mundo, né? Então, pode confiar que o produto é top. exatamente. O produto os produtos que a VMware está lançando é muito top. Esse é só um, né? Eu só falei do VMware Automation, né? Tem muito mais. Tem NSX, tem Cloud Health, tem o próprio vSAN, que é Vicente e o top. SXI, vSAN. Então tem vários produtos que a VMware traz hoje para o Carbon mercado. Black, Carbon Skyline. Black, Carbon Black que ajuda muito, tá? Kubernetes, a própria integração do SXI com Kubernetes nativamente, fazendo com que você não precise criar uma máquina virtual para poder lançar o Kubernetes dentro. Então isso aí ajuda bastante, né, as coisas, né? Então ajuda bastante manter a VM onde ela está, na verdade. Então eu E acredito que não vai ter muito. uma boa observação aí é que o Orchestrator, cara, abre possibilidade de você fazer muita coisa com out of box, né? Sim, sim, fora da caixinha, exatamente. Exatamente. Fora da caixinha. Algo Então, que você assim, nem pensa que integra, é, tem API, você chega lá e consegue colocar, entendeu? Então vale muito a pena, vale muito a pena. Ok. Qual é o nível de. Ok. Como vou começar? Qual é o nível de complexidade de criação Uhum, desses, seja dos workflows, dos approvals e companhia? uhum, E pensando na era em que estamos, eu sei que o Tanzo, né, acho que é o Tanzo, mais algum outro produto, já vão receber o AI Assistance, pelo menos uhum. para ajudar nessas tarefas ou nessas tasks, né? Então, tendo em consideração que isto é código por detrás, certo? JavaScript, Uhum. PowerShell, Python. Acredito que receber um assistance ou um copilot de AI ia facilitar bastante na criação, seja de Sim, sim, workflow ou de... sim. Yes. Tem Eu falo o seguinte. alguma previsão? Estivemos juntos em Vegas, eu sei que Towns e companhias já têm, acho que Uhum. vai ser que AI, vamos receber General Availability daqui a pouco. Este eu não sei se tem já info. Então, Manu, assim, é, com relação à complexidade, tudo depende do seu nível, do que você quer fazer, né? Se a gente for falar de complexidade com itens nativos, eu falo que a complexidade é mediana, tá bom? Porque primeiro Ok. você precisa entender a parte manual para depois você fazer a automação. Você precisa desses. É pré-requisito você É entender como funciona pré-requisito, certo? manualmente. É Básico. pré-requisito. Agora, se for relacionado ao orchestrator, tudo vai depender do dev que está do seu lado. Se o cara sabe escrever JavaScript, então fica muito mais fácil a complexidade, entendeu? Então fica muito mais simples. Agora, se você não tiver um dev, ficou mudo o aí seu você áudio, tem Ed. um. É. Opa, estão ouvindo? Estão ouvindo? Aí voltou agora, Yes. voltou. Uhum. Então, aí como você tá com um dev do seu lado que escreve JavaScript, escreve, cara, a complexidade não vai ser tão grande. Mas você tem que conseguir transportar aquilo manual para dentro da automação, entendeu? Com relação ao AI dentro da automation, eu não vi nenhum
não recebi também nenhuma informação relacionada ao AI dentro do automation. Mas hoje você pega um chat GPT da vida, fala assim, eu gostaria de criar um script relacionado a X. O cara te entrega o negócio pronto, entendeu? Então, relacionado a É. isso, Uhum. acaba que a gente eu falo que a complexidade é mediana, entendeu? Cabe a nós de infraestrutura tá trazendo isso para dentro do da essa vontade de querer automatizar, né? Então eu acredito que não seja muito complexo. Hoje já existe, por exemplo, você não quer ter o VMware Automation on-premise. A VMware já vende um licenciamento como SaaS. Então você só Certo. vai lá e solicita como SaaS, entendeu? E você faz a integração do SaaS junto com o seu vCenter, entendeu? Então tudo isso para trazer para on-premise ou SaaS, conversando com a cloud pública. Então você não quer ter, tudo vai depender do que o cliente está precisando, entendeu? Ou utilizar o próprio NSX, o SXI Plus, né? O vSAN Plus, o NSX Plus, tudo lá dentro de na nuvem, né? Então tudo vai depender do que a empresa vai querer. Tá bom, mano? Certo. Beleza? Pessoal, alguma dúvida mais? Alguma observação? Querem conversar? Querem falar? Eu vou deixar aqui para vocês esse QR Code aqui é o meu LinkedIn, tá? Quem quiser me adicionar, pode me adicionar no LinkedIn. Tiver alguma dúvida, viu, mano? Pode contar comigo para a gente poder tá ajudando as empresas. A nossa ideia justamente é trazer um pouco mais de nobreza no trabalho da operação, para quem está fazendo a operação. Então, não se preocupe, para quem é de empresa que mexe com infraestrutura, eu vou perder meu emprego. Não é isso, não é a ideia da VMware, não é fazer isso, é justamente trazer essa estrutura. Pois não? Alguém levantou a mão? Thiago. É, mano, hoje em dia vale muito a pena contratar um profissional de desenvolvimento para a área de infraestrutura, para que ele possa Verdade, auxiliar a gente no desenvolvimento dessas automações. Então, eu verdade, sou verdade. funcionário de banco, trabalho na infraestrutura, já trabalhei junto com o Guedes e tudo. Então, hoje a gente Sim, já tem 4 funcionários trabalhando só com desenvolvimento para que a gente possa fazer essas automações e reduzir o tempo de provisionamento e todas essas saídas aí. exatamente. Exatamente. Até diminuir também, né, Thiago, o erro humano, né, cara? A quantidade de erros, Perfeito. né? Evitar retrabalho. Então, isso tudo Uhum. ajuda, né, cara? Imagina você tá passando por uma crise e precisa criar 15 servidores numa crise. E você passa por um processo que demora 2 semanas. Cara, a crise vai durar 2 semanas, né? É. Ao invés de você solicitar numa automação aqui, numa crise, 10, 15 servidores que te entreguem em 20 minutos. Então, Outra tudo coisa simples isso. também, você falou do Day 2 aí. O Day 2 Uhum. pode ser, você provisionou uma máquina, você coloca a instalação do antivírus no Day 2. Você pode colocar a Sim, instalação de um client, de uma monitoração. Então, sim. assim, o pessoal de desenvolvimento auxilia muito a gente, que é de infraestrutura, para encurtar o tempo, né? Uhum. É verdade, é verdade. É justamente para poder, além de encurtar o tempo, trazer algo mais com segurança, né? E algo mais ágil, né? A gente fala muito de tecnologia ágeis, né? Então, trazer algo mais ágil para dentro da infraestrutura. Por que não, né? A gente fala tanto do pessoal de dev, que o pessoal de dev faz, acontece. Por que não fazer isso aqui dentro? Por que não trazer isso aqui para dentro da infraestrutura, para ajudar a gente de infraestrutura? Não é verdade? Isso. E não adianta você querer abraçar o mundo, né? Se Sim, você sim. consegue trazer uma pessoa de desenvolvimento, vai ser bem mais. Você aprende com ele, ele aprende com você de infraestrutura e vocês conseguem atingir o objetivo de uma forma mais rápida. Exatamente, exatamente. Isso é verdade. Isso é verdade. É, Alguém eu também mais? concordo. Tanto que Hum, acredito que as equipas que são, pelo menos as equipas de empresas de operações, mas que abraçam o Agile e têm a cultura DevOps e SRE,
acho que é prática, realmente serem equipas mistas, como vocês mencionaram aqui, é que tem especialistas de infraestrutura, mas também tem especialistas de código, dev, né? Então, um auxilia o outro e realmente automatizam todo aquele trabalho de um ano, né? Passa a ser Verdade. fazem um dia. Acho que acho não. Deve ser prática, deve começar a ser prática. Tirarem esse peso das equipas de operações, né? Então, eu gosto também daquela frase que diz que o código agora, pelo menos nesta era, não é simplesmente para desenvolvedores, né? Acho que qualquer administrador também tem que já ter esse conhecimento básico. Sim, sim. Além disso, mano, a gente tá falando aqui só de um item, né? Que é a parte de automação. E a A gente pode automação. falar, a gente pode falar de um outro item também relacionado a network, cara. Eu brincava muito, que eu falava que o NSX era a cerejinha do bolo. E é realmente, cara, é a cerejinha do bolo. A gente fala de NSX, a gente pode falar de VMware, Network Login Site, Network Insight, a gente pode falar de VMware Login Site. Então é todo um bundle, Manu, que te ajuda na infraestrutura VMware, que você consegue ver o que está realmente acontecendo nesse bundle para poder, nessas ferramentas, para poder te ajudar num possível troubleshooting, ou numa sala de crise, ou numa criação, ou na própria automação de outras ferramentas, entendeu? Então, você consegue fazer com que as ferramentas VMware, que é o VMware Area, a gente fala hoje que é VMware Area, antigamente era o vRealize Suite, né? Agora é o VMware Area. Uhum. Então, o VMware Area traz para você um leque de ferramentas onde você consegue fazer praticamente tudo hoje, entendeu? Então, se eu quiser a minha infraestrutura 100% virtualizada, trazer um SDDC para dentro, instalar o que a VMware está trazendo hoje, que é o vCloud Foundation, que é o VCF, que engloba já tudo isso, a gente consegue fazer com que a empresa inteira seja virtualizada, tendo somente os servidores, as latas de servidores físicos, somente para prestar suporte à virtualização e trazer todo esse bundle do VMware para poder fazer com que o seu Software Defined Data Center seja monitorado, seja seguro, seja automatizado e seja que a parte operacional dele, de toda essa sua infraestrutura, seja automatizada. Você não precisa criar setores específicos para isso, para aquilo, não. Você não precisa. Então você traz isso para dentro do VMware. E uma coisa que eu acho muito interessante que a VMware fez, ela está fazendo com que as áreas de network, storage, backup e infraestrutura propriamente dita se conversem, que antigamente era um tormento. Você fala, cara, eu tô com um problema aqui numa máquina virtual. O pessoal de storage levantava a mão, não é problema meu. Né? O pessoal de rede falou, cara, aqui tá tranquilo. E agora você trazendo esse bundle para dentro do time e fazendo com que tenha um pedacinho de cada time ali dentro, você evita isso de, a rede aqui tá ok, onde isso aqui tá ok. Então, é isso que o pessoal traz é isso que a VMware está querendo trazer para dentro das empresas, entendeu? Vamos estreitar o relacionamento do time de virtualização com o time de rede, com o time de storage, com o time de backup, com os outros times, com o próprio dev, né? Porque eu já trabalhei numa empresa que era uma briga feia entre o cara de infraestrutura e o cara de dev, que o cara de dev pediu uma coisa, aí jogava a culpa na infraestrutura, a infraestrutura mostrava que a culpa não era dela, que era o código do cara que estava com problema. Então, assim, acaba que diminui esses Os famosos empecilhos que silos. tem. Oi, desculpa, Eu disse os Manu? famosos silos, né? As, Exatamente. Então, as, isso as diminui famosas um pouco, ilhas. Uhum. Yes. entendeu? Então, Yes. acaba ajudando. Mérito para VMware, realmente. Um, um vCloud Foundations da vida, um HCI, e com
com esse bundle, Sim. eu acredito que é um modelo operacional similar à cloud, a uma cloud pública, né? Uhum. É basicamente Você cria catálogo uma de cloud serviços. interna, né? Isso, exatamente. Você cria uma cloud A, interna. a firewall também é manejada aqui via automation. É Exato. basicamente uma cloud E você tem e você tem um privada. portal único, né? E você tem um portal Certo. único. Hoje, por exemplo, você quer criar uma máquina na Azure, você entra no portal da Azure. Você quer Da criar uma Azure. máquina na AWS, você entra no portal Exato. da AWS. Na Google Cloud é a mesma coisa. Aqui não, aqui você tem tudo num lugar só, né? Você No cria um lugar. portal único, né? Então, Single isso pane of ajuda, glass. simplifica e ajuda, né? Então, isso é muito interessante, né? Relacionado a isso. Não é verdade? Muito, muito, muito. Senhores, Manu, agradeço aí o convite. Foi uma honra, é uma honra para mim. Quem quiser ter, quem quiser conversar comigo, me chama no LinkedIn, não tem problema. Eu consigo ajudar as pessoas, eu consigo trazer um pouco mais essa 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 parte de automação. É uma coisa que eu gosto muito mesmo de fazer. Amo o que eu faço. Amo ajudar as pessoas. Amo trazer um pouco mais de fazer com que as pessoas pensem um pouco mais relacionado a isso. Amo trazer essa parte de conhecimento que às vezes as pessoas nem sabem que isso existia, tá? Obrigado mesmo Fato. pela disponibilidade, pelo horário. Agradeço aí a todo o seu time aí que está aí de Moçambique. O pessoal de Moçambique que quiser conversar, quiser tratar sobre automação, pode me chamar no LinkedIn. Não tem problema. O que eu puder ajudar, eu vou mostrar para poder tá trazendo para vocês uma série de, 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 de ferramentas que a VMware tem para poder estar ajudando vocês, ajudando os clientes, ajudando os parceiros. Parceiros também, viu, Manu? Parceiro também que quiser saber mais, pode entrar em contato comigo também, não tem problema, para a gente poder estar trazendo para vocês um pouco mais desse mundo de automação, que é enorme, é imenso, e a gente dá para fazer muita coisa, tá bom? Obrigado mesmo pelo tempo. Desculpa ter passado o meu tempo de apresentação, Manu, Desculpa. mas que eu, O eu conteúdo era gosto bom, muito. por isso que te perdoei. O conteúdo era bom. Se não fosse bom, eu teria cortado logo. Ainda bem, então. Desculpa, desculpa, não sei se conseguem me ouvir. Não Exato, sei se sim, conseguem sim. ouvir. Sim, sim. Como é que... Já percebi que o Guedes agora está mesmo a despedir. Não queria perder essa oportunidade de agradecer pelo intercâmbio, né? E Sim. dizer que, pá, por mais momentos e mais eventos do gênero, agradecer também ao Tiago pela participação. Manuel, um forte abraço. Precisamos de mais equipe, mais moçambicanos com ideias geniais iguais às suas. Foi mesmo um prazer. E dizer que, epá, valeu a pena. Então, um forte abraço de Maputo, Moçambique, para todos. Obrigado, Valanha. Acertei seu nome? Thank you. Com certeza, mano, com certeza. Acertaste. Um nome meio complicado. E olha, só que o meu pai mesmo colocou, como nós dissemos aqui em Moçambique, meteu muita água, deu o nome característico, mesma coisa. Balanha, é pau, muita água mesmo. Mas fazemos como? Ninguém escolhe o nome, né? Mas obrigado Thank you, mesmo. thank you. Yes. Eu espero ter trazido um pouco mais de conhecimento relacionado a essa ferramenta para quem não sou, para quem não conhecia, para quem já conhecia essa ferramenta, tá bom? É uma ferramenta da VMware que é muito boa. Manu, se você quiser marcar outras sessões com outras ferramentas comigo, pode contar comigo como ajudar o time de Moçambique aí também. E obrigado mesmo, pessoal. Eu espero realmente ter passado um pouco do meu conhecimento, da minha paixão pela automação.
Eu não sei se é em Moçambique, eu vou contar uma história interessante agora, que até o Thiago sabe. Eu não sei se aí em Moçambique vocês viam o Chaves, que era do México. Vocês chegaram a ver? Tinha um seriado do Chaves e Chapolin. Vocês conhecem ou não? Esperito. Esse eu conheço em grande mesmo, conheço ele. Pois é, a nossa primeira automação, pra você ter ideia, a nossa primeira automação, a gente deu o nome de Pepe em 2014. Mas sabe por que Pepe? Porque o Pepe era aquele cara que tirava a velhinha e a porta abria automático, né? Então, querendo ou não, tinha o cara que tirava a velhinha, né? Então, a nossa primeira Com certeza, automação com a certeza. gente criou via. Oi? Pois não, pois não? dizia que eu acho que poucos conhecem essa história do Pepe aqui em Moçambique, mas É, acredito que alguns conhecem. Eu conheço em Portugal. pois é, a gente deu o nome de Pepe porque nós criamos automação via Power CLI, pra vocês terem ideia. Então, o cara executava um script PowerShell e ele ia te perguntando o que você queria criar, quantas máquinas, quantos processadores, quanto de memória, e depois ele fazia tudo automático. Então, a gente apelidou esse projeto de PEP, até entrar o VMware Automation, entendeu? Então, cara, era uma vontade minha de tá fazendo essa automação, de estar... E, gente, tá trazendo para a gente algo que a gente pode fazer mais nobre, né? Para que a gente de VMware vai ficar criando máquina virtual? Para que a gente de VMware vai ficar... Não tem porquê. Então, vamos estudar automação, vamos trazer a automação para o sangue mesmo, para a gente poder, com essa automação, a gente ter tempo para fazer outras coisas, até estudar. A gente não tem tempo, né? A gente que é de TI, a gente sabe, né? Ou a gente fica estudando e trabalhando ao mesmo tempo, né? Então trazer um pouco mais dessa experiência para vocês é muito prazeroso, é muito gratificante. Uma, Com certeza, uma, até porque uma, uma coisa que o pessoal foca muito, que é de VMware, né? É na parte de capacity planning. Então, assim, capacity planning é uma das coisas mais importantes da empresa e se a Exato. gente ficar na rotina dia a dia, a gente acaba não conseguindo tocar um projeto de qualidade de capacity planning, né? Até para direcionar E, a e que, aquisição de e que é hardware, um essas coisas. item dentro do VMware Operation que funciona muito bem, muito Perfeito. bem. Se você pegar viu, Manu? Então, ó, uma sugestão, a gente trazer um pouco mais do VMware Operation pro time do VMUG de Moçambique. Cara, capacity planning dentro do VMware Operation é algo fantástico, entendeu? Ele te dá projeção de ano, quando vai acabar, de acordo com o seu crescimento. Então, isso é muito interessante, né, Thiago? Então, eu acho que E vale se a não pena. estou enganado, também consegue dar o capacity planning. Acho que não é o Area Operation, é o Tenzo, né? Acho que é o Tenzo, qualquer coisa que também consegue fazer o capacity, dar o financial do clouds públicas, certo? Tem um Cloud Health também, tá? Que o É, Exato, o Cloud é Health o Cloud Health. exato, ele exato, é pega o tudo, Cloud né? Health. Ele pega Exato. o on-premise, como ele pega o AWS. Então, o Cloud Health ele é um guarda-chuva ali. O que está abaixo dele, ele consegue te dar, além de capacity, ele consegue te dar comparação de valores, comparação de velocidades. Então, ele consegue te dar aonde, por exemplo, eu quero criar uma máquina com essa estrutura, aonde eu vou criar. Então, o Cloud Health consegue te dar essa visão, né? É bem interessante mesmo. É Então, bem uma interessante. observação que o Cloud Health, quando ele vai buscar informações da infraestrutura local, ele tem como base o Operation Manager, Sim, sim, né? Então, exatamente. assim, Precisa você ter tem ele. que ter o Operation Manager dentro da sua infraestrutura, configurado, com os pricing, tudo configurado certinho, e aí Exato. ele consegue fazer essa comparação, porque ele é especializado em nuvens privadas, digamos assim. Então, ele vai na Uhum. É o, é AWS, o, é Google, o híbrido, Azure, né? Isso, o isso. cross-cloud lá. Né? Exatamente, E aí exatamente. o endpoint dele do seu on-premise vai ser o Operation Manager. Exato, exatamente, exatamente. Perfeito? Pois é, marca o Day 2 aí, Yes. Guedes, agora. Yeah, acho que é necessário marcar um day two, porque
acredito não, estamos aqui em Moçambique, estamos nessa era, estamos nessa zona agora em que estamos a descobrir em que cloud pública não é tão barata, não é tão cheap assim como todos Ah, imaginavam. sim. Sim. Uma coisa é ir, outra coisa é sair. Exato. Virás, mas nunca sairás. Exatamente. Uma coisa é ir, outra coisa é sair dela. A Aquele gente também negócio, teve você a leva mesma 200 visão. teras para a nuvem, como é que você tira depois 200 teras da nuvem? Você deixa um rim, uma córnea, Isso. para poder tirar seu dado lá da cloud pública. Realmente, mano, é uma palestra bem interessante relacionada a isso, mas pode contar com a gente aí para poder estar trazendo o que a gente souber de experiência, para poder estar trazendo para o time de Moçambique. Espero que ajude vocês a ter um pouco mais de visão relacionado a isso, tá? E partner, cliente, o que precisar, pode sempre está no VMUG de Moçambique, está no VMUG de Brasília também. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado da nossa apresentação hoje e que possa ajudar vocês no que for necessário. Yes, Legal? thank you. Lembrar que vou subir essa apresentação talvez amanhã no YouTube. Depois também partilho Tranquilo. lá no LinkedIn, no Twitter e companhia. Thank you, guys. Foi realmente bom. É Obrigado, sempre gente. bom ouvir sobre automation. Thank you. Tenham todos uma ótima noite aí em Moçambique. Para quem está no Brasil, uma ótima tarde, final de tarde. E podem contar com a gente aí. Podem me chamar no LinkedIn aí que eu ajudo todo mundo. Tá bom? Posso demorar um pouquinho para responder, mas eu ajudo. Valeu, parabéns, Guedes. Show de bola, Guedão. Parabéns. Valeu, Xará. Valeu, pessoal. gente. Até a Falou. próxima aí. Bom Parabéns, trabalho. Gadão. Tchau. Tchau. Isso aí. Um grande abraço. Manu, obrigado, meu querido. Tamo junto, viu? Boa. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.